Sejam bem-vindos a Suporte Automação Industrial. Há 25 anos trazendo o que há de mais moderno e avançado para as indústrias de Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso e Tocantins. Somos distribuidor de marcas líderes de mercado no setor industrial e carregamos em nosso nome o compromisso de colocar os clientes em primeiro lugar, principalmente nos momentos mais difíceis. Trabalhamos com os fabricantes de maior credibilidade no mercado de automação industrial e materiais elétricos. Possuímos um amplo estoque local para entregarmos produtos e soluções baseadas em sistema Rockwell Automation, que somos distribuidores autorizados, além de marcas como Endress-Hauser, Fluke, Metsu, Pepper Fuchs, HMS, SPTech, Philips e Cabos Prysmian. Buscando aumentar a eficiência, segurança e rentabilidade dos projetos de nossos clientes, levamos atenção especializada às empresas, contando sempre com a tecnologia correta para cada aplicação. Oferecemos serviços de montagens de painéis de automação, quadros de distribuição, CCM certificados, comissionamento, remanufatura e manutenção de equipamentos, além de treinamentos, suporte telefônico e engenharia de campo. Nossos profissionais são capacitados no Brasil e no exterior, com o intuito de atendermos com excelência as expectativas dos nossos clientes. Por 3 vezes, conquistamos o prêmio Great Place to Work, como uma das melhores empresas para se trabalhar no Centro-Oeste. Atendemos clientes de diversos segmentos como alimentos e bebidas, bioenergia, mineração, life science e automotiva. Sabemos como conectar a imaginação das pessoas com o potencial das máquinas para tornar o mundo melhor, mais inteligente, mais conectado, mais produtivo. Apoiamos os solucionadores de problemas, os construtores, os fabricantes e os inovadores, porque pertencemos a essa comunidade. A indústria 4.0 chegou para ficar. Boa tarde a todos, aqui quem fala é o Henrique, eu sou especialista de produtos aqui da Suporte Automação. A Suporte tem criado aí uma sessão de webinários para auxiliar os clientes nesse momento difícil que a gente passa na atualidade aí. A Suporte ela tem em média de 70 funcionários, atende as regiões de Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso e Tocantins, com sede em Aparecida de Goiânia e uma matriz em Mato Grosso. Nós aqui somos muito orgulhosos, nós recebemos 2 anos consecutivos o prêmio de melhor empresa para se trabalhar no Centro-Oeste. Esse ano a gente completa 25 anos de mercado, distribuidor de marcas líderes de mercado de automação e elétrica. Hoje nós vamos falar sobre um serviço bastante solicitado aqui na Suporte, que é a remanufatura, e para isso a gente convidou a Marina Campos, da Rockwell. Ela é líder de desenvolvimento de negócios, e o Rubens, que trabalha no Centro de Remanufatura em São Paulo. Eu vou passar a palavra agora para a Marina, que ela vai dar início à nossa apresentação de hoje, nosso webinar. Bem-vinda aí, Marina. Boa tarde, muito obrigada. Boa tarde, muito obrigada a todos a participação, tá? Meu nome é Marina, eu sou engenheira eletricista, já trabalhei em outras empresas, já trabalho com automação industrial há 10 anos, na verdade um pouco mais. Eu sempre trabalhei com serviços, trabalho agora na Rockwell, que é a unidade de negócio de serviços também, trabalho junto com o distribuidor no Brasil inteiro, e agradeço a participação e o convite da Suporte para a gente falar um pouquinho sobre os nossos serviços de remanufatura, tá? Seguindo aí, que a gente, o que a gente faz, enfim, deixa eu ver se eu consigo passar aqui um minutinho.
Bem, falando um pouco dos desafios que todos nós enfrentamos hoje, mas vocês especialmente, porque vocês estão aí na linha de frente, né? Os desafios que a indústria enfrenta hoje. Hoje, particularmente, a gente tem um desafio a mais, né, do que esses 3. Mas o primeiro deles é o gerenciamento do risco. A gente tem o gerenciamento de risco, de segurança da informação, de infraestrutura. E a Rockwell, ela tem serviços que podem auxiliá-los nesse gerenciamento de risco desses itens, tá? Risco de obsolescência. Hoje os equipamentos, eles duram menos, né? Eles têm um ciclo de vida menor do que os outros. E vocês, com uma gama de vários equipamentos na planta, com várias coisas, como que vocês podem gerenciar isso? Nós também temos ferramentas para isso, tá? Gaps de conhecimentos e competências. Tem profissional saindo, profissional entrando, as equipes cada vez menores. O que a Rockwell tem? A Rockwell tem serviço de engenharia de campo, a Rockwell tem treinamento, tem e-learning, podemos fazer treinamento online agora. Então, também podemos apoiar vocês nesses desafios, né? Risco de parada de planta, risco de segurança e regulamentações. A gente sabe que vocês têm que estar de acordo com normas NR10, NR12. Existem os riscos de produtividade. Vocês têm que rodar, as plantas têm que rodar com menor custo e maior parte, né, sem parar, né? E o que a gente tem? Temos também serviços para isso, né? Riscos de gestão de capital, desafios de gestão de capital, programa baseado em OPEX, acordo de disponibilidade de peça, nós temos contratos em que vocês conseguem diminuir o estoque de vocês, né? Eu sei que vocês têm hoje, né? Muitas vezes recebem a pressão de ter um estoque reduzido, mas vocês precisam continuar rodando a sua planta. Então, se queima, o que a Rockwell pode oferecer para vocês? Nós temos alguns contratos de disponibilidade de algumas peças, tá? Fora isso, a gente tem mais um desafio hoje, né? Que é um desafio que a gente enfrenta, que é com essa pandemia. O que a Rockwell fez logo no início? A Rockwell disponibilizou para todos os clientes que não possuem contrato de suporte técnico até o dia 30 desse mês, o acesso ao nosso web. Então, mesmo você que não tenha suporte técnico, até o dia 30 você tem acesso ao chat. Então, você consegue falar com os nossos engenheiros ali no chat. Você pode enviar uma pergunta, ou você pode usar a nossa base de conhecimentos, né, o que a gente chama de knowledge base. Então, você tem acesso a todas as notas técnicas que um cliente que possui contrato tem, mas isso até o dia 30, tá? Fora isso, nós disponibilizamos para quem tem contrato uma ferramenta de inteligência artificial, que na verdade é o Live View, né, de realidade aumentada, na verdade, em que você consegue resolver os seus problemas utilizando essa ferramenta junto com o engenheiro de campo do suporte técnico, tá? E para todos os clientes, tendo ele suporte ou não, até o dia 30, a gente liberou os treinamentos e-learning. Você tem direito a fazer um treinamento. Só para você ter uma ideia, esse treinamento ele tem um custo aí, médio de 2 a 6 mil reais, depende do treinamento. E isso está gratuito, gente, até o dia 30, tá? Então, para essa pandemia, foi um dos recursos que a gente disponibilizou para ajudar os nossos clientes nesse momento, tá? Eu vou falar um pouquinho do que a gente faz, né? E por que a gente fala, como Rockwell, que a gente não faz reparo, a gente faz remanufatura, tá? Quando o equipamento, eu vou explicar os 7 passos da remanufatura, o Rubens, ele também vai entrar, o Rubens é nosso gerente da América Latina aí para o nosso centro de remanufaturas, ele vai também mostrar o nosso centro de remanufaturas, mas eu quero falar aqui para vocês que a gente não faz reparo de equipamento, né? O equipamento, ele chega dentro do nosso centro de remanufaturas, ele é desmontado por completo e a gente não troca tudo aquilo que estragou. A gente troca tudo que está marginal àquilo que estragou, né? E mais, eventualmente uma peça ou outra, né? Porque a gente recebe equipamentos de 20, 30, 15 anos, às vezes, até mais, né?
de tempo de operação. Então, existem equipamentos que mesmo ali no teste, eles não indicam a necessidade de troca, mas que o fabricante indica que o tempo de vida útil dele já se foi, a gente também troca. Então, aí estão algumas fotos do que a gente faz, para exemplificar o trabalho que a gente faz. Importante falar que o que é remanufatura? É a gente devolver o equipamento, é te devolver o equipamento. Quando você faz esse serviço com a gente te devolve um equipamento nas mesmas condições de um equipamento novo, tá? Então, e algumas vezes a gente, inclusive, troca por um equipamento novo, né? Porque pelos custos de peças e de engenharia a gente acaba trocando, e você paga um valor mais baixo, porque você está pagando a remanufatura. Tá. Deixa eu seguir aqui a apresentação. Demora um pouco, né? Deixa eu ver se eu consigo. Bem, vou falar aqui dos 7 passos da remanufatura, tá? Foi mais do que eu imaginei, tá? Esse equipamento, ele chega no centro de reparos, tá? De remanufaturas, a gente vai mostrar fotos e tudo mais. E o primeiro passo que ele passa aí, né? Acho que, Henrique, você que tá passando ou sou só eu? No momento é só você. Sou eu? Então vou voltar mais uma vez, acho que acaba agora, né? Esse vai e volta, né? O primeiro passo aí é o recebimento e verificação, tá? Então, esse equipamento, ele chega, né? Ele passa por um funcionário. Essa etapa, gente, ela não começa na roupa, ela começa no distribuidor, na suporte, quando vocês enviam esse equipamento, né? Por que ela é importante? Por que é importante a gente falar dela? Nesse momento, a gente verifica se o equipamento está ou não em garantia. Tem 2 maneiras desse equipamento estar em garantia, né? Que a gente identifica isso. É pela data de fabricação ou pela nota fiscal que esse equipamento foi vendido para vocês, tá? Então, eu sei que para alguns clientes isso não é problema, mas para outros é. Por quê? Porque ele tem aquele mundo de equipamentos para cuidar e muitas vezes ele não consegue ter esse controle, se o equipamento está ou não em garantia. Porque, inclusive, ele pode ter equipamentos iguais, que foram comparados em períodos iguais. Então, se um cliente ele utiliza um terceiro para fazer reparo e ele manda esse equipamento para o terceiro, esse equipamento ele vai ser reparado e vai ser cobrado por isso. Na Rockwell, a gente identifica. Então, se esse equipamento ele está em garantia, a gente faz a garantia, a gente efetua a garantia e a gente faz a remanufatura e te entrega também o equipamento nas condições de um novo, sem custo, obviamente, tá? Bem, o segundo passo, então, o primeiro passo a gente verifica isso, verifica se está ou não em garantia, recebe esse equipamento, passa por essa etapa, e aí a gente vai para uma segunda etapa, que é a etapa de revisão e melhorias, né? Nesse momento, a gente desmonta o equipamento. Então, vocês vão ver que a gente recebe e a gente desmonta, e a gente lava o equipamento, né? Não é uma água igual essa de torneira, é uma água específica. Essa água também que a gente lava o equipamento, ela não vai para a natureza, a gente tem uma empresa que trata essa água antes de mandar ela para a natureza. Então, a gente desmonta o equipamento, e nessa etapa também a gente verifica qualquer necessidade de recall, porque são equipamentos de muito tempo de uso, às vezes. Se teve alguma necessidade de recall, se teve alguma mudança, atualização de firmware, hardware, isso tudo a gente verifica nessa fase. Na terceira fase, que é a fase de verificação de componentes. Então, é nessa etapa que a gente troca os componentes danificados. E não é só o componente danificado. É o componente, tudo, a gente faz a remanufatura. Então, além daquilo que foi danificado, a gente troca tudo que está marginal, aquele equipamento danificado, e tudo que venceu a vida útil deste equipamento. O que eu quero falar aqui nesse momento? A gente só utiliza componente original, ou seja, é o mesmo componente ali que a gente fabrica o equipamento.
Eu vou dar um exemplo aqui, não vou falar nomes, mas assim, dando um exemplo do que eu estou querendo falar e do que isso, por que isso é importante. Uma vez a gente foi chamado para uma usina que disse que estava tendo queima dos inversores, queimas sucessivas, e a gente foi descobrir, e a gente pediu para que ele mandasse esse inversor para a gente. Quando a gente foi fazer o relatório, a gente viu que tinha um cooler, que era um cooler que cabia naquele local, que era, né, que aparentemente era o cooler do equipamento. Mas aí, na hora que a gente foi analisar e verificar de perto o que estava acontecendo, era um cooler de computador. Não era o cooler que tinha a rotação necessária, não era o cooler da fabricação original. O que acontece? Acontece realmente as quedas sucessivas. Então, peças originais é a gente que faz, tá? E a gente sabe exatamente quais são essas peças e de onde muitas vêm de fora, então são componentes originais. Feito essa terceira etapa, a gente vai para uma quarta etapa. Se eu estiver indo rápido, gente, vocês vão colocar nas dúvidas aí no local aí de dúvidas, e no final a gente vai responder todo mundo, tá? Então, a gente vai para a quarta etapa, que são os testes funcionais. Então, o Rubens também vai mostrar isso no vídeo, vai mostrar os motores, inclusive, nesse momento, os motores que a gente testa, inversores grandes. Então, nesse momento, a gente faz todos os testes funcionais dele, nos equipamentos. Então, a gente tem testador para PLC, a gente tem testador para IHM, a gente tem testador para drive, soft, a gente faz teste mesmo. E é o mesmo teste que a gente faz do equipamento novo, né? Então, os mesmos testadores que a gente usa no nosso centro de reparo, a gente usa na nossa fábrica, na hora que a gente libera o equipamento novo, tá? Beleza. Deixa eu passar para, né, as outras apresentações, mais para, né, o próximo slide aqui. Foi? Não, né? Bem, aí a gente vai, eu vou tentar adiantar aqui, para a gente não ficar parado, né, e sem ir falando, tá? E a gente vai para o teste, depois que a gente testa, nos nossos testadores originais, a gente vai para simulação ambiental, tá? Então, isso é importante para a gente ver defeito intermitente, tá? Então, a gente testa vibração, a gente testa temperatura, umidade. Então, por isso que a gente também, o equipamento, ele não chega hoje e sai hoje à tarde, né? Porque a gente gasta um tempo aí durante esses testes de simulação ambiental, tá? Feito isso, a gente vai para a penúltima etapa, que é a inspeção final. Então, a gente tem um inspetor de qualidade, na verdade, mais de um inspetor de qualidade que embala, etiqueta, verifica se está tudo ok. A gente toma cuidado em relação às etiquetas. Alguns clientes precisam que esse equipamento volte com o número de patrimônio. Então, isso tudo é verificado. A última etapa é a etapa de transporte seguro. Essa etapa é importantíssima, a gente pode achar que não, né? Mas ela é importante, porque é importante que o equipamento esteja bem embalado, né? Principalmente falando de inversores e de qualquer outro equipamento, a gente toma muito cuidado com essa embalagem, porque para que durante, né, esse equipamento ir e voltar, né, nada se desconecte, e a gente perca aí todo esse trabalho que a gente fez de remanufatura, tá? Então, esses são os 7 passos de remanufatura. Rubens vai mostrar o centro de reparos no vídeo. E aqui eu aproveito para fazer um convite a todos vocês, né? Se vocês estiverem em São Paulo, trabalho ou não, quiserem conhecer o nosso centro de remanufatura, isso está de portas abertas para você. Ele fica em Cotia, pertinho de São Paulo, ali, meia hora, né, sem trânsito, 40 minutos, é só avisar, pode avisar a mim, pode avisar o vendedor que te atende, da suporte, ou o Rocco, pode avisar o Henrique, está sempre de portas abertas para vocês conhecerem todos esses processos. Alguns clientes me pedem assim, Marina, você tem uma descrição, um documento, um passo a passo, né, desse checklist do que é feito? Eu preciso disso aqui para poder justificar, enfim.
a gente faz isso também, vocês podem pedir que eu posso mandar para vocês, tá? Então, eu quero só falar o seguinte, né, mais 3 informações que são importantes, né? A primeira dela é a qualidade do fabricante. Eu reforço, a gente faz remanufatura. A gente entrega para vocês um equipamento na mesma condição de um item novo, tá? Quem é autorizado a fazer? Existe autorizada a Rockwell? Não existe autorizada a Rockwell. É só a Rockwell que faz esse trabalho. O que a gente tem são os nossos distribuidores, que são os nossos canais de venda para produtos e serviços. Então, vocês fazem, as nossas autorizadas são os nossos distribuidores que recebem esse equipamento e mandam para a gente, tá? Importante, 12 meses de garantia. Então, nós fornecemos na remanufatura o mesmo tempo que a gente fornece para garantia de um item novo. Por quê? Né? Porque a gente entrega um equipamento nas mesmas condições do novo. Fora esse, eu só quero frisar que a gente tem 3 possibilidades de se fazer remanufatura. A gente tem a Economy, que é essa remanufatura que atende 95% até mais dos casos, que é essa que a gente tem de 12 meses de garantia, e a gente faz a gente demora de 20 a 40 dias. Não é que ele fica 40 dias no centro de remanufaturas, não. É porque a gente gasta muito tempo no vai e volta de equipamento, de logística, tá? A gente tem a modalidade standard, que é uma modalidade em que a gente realmente, ela é sob consulta, tá, gente? E a gente gasta, em média, 20 dias, e ela tem uma garantia de 18 meses. E a gente tem uma modalidade priority, que também é sob consulta, e na verdade, a gente manda um equipamento em avanço para vocês depois devolvem o equipamento de vocês, a gente faz a remanufatura e depois faz a troca, tá? E economia, né? Por que fazer remanufatura? Porque isso aqui pode parecer... vou mostrar aqui alguns casos reais de economia que algumas empresas tiveram, tá? Então, a gente tem a economia, não só além de estar pagando menos para receber um equipamento nas mesmas condições de novo, a gente também tem economia na hora que vocês enviam um equipamento, muitas vezes a gente identifica que aquele equipamento está em garantia, tá? Isso acontece muito. Então, isso aqui é um exemplo na região de vocês aí, tá? Em que a remanufatura em que o cliente ele teve de 30% a 60% de economia, tá? O cliente ele pagaria aí R$46 mil num produto novo e a gente reparou esse equipamento por 22 mil, tá? Isso é um benefício, gente, que vocês recebem por ser clientes Rockwell, né? A remanufatura é um benefício, tá? Então, utilizem esse benefício a favor de vocês, tá? Um outro exemplo, a gente fez esse exemplo aí, isso é um resultado de 1 ano, a gente pegou, que o cliente gastou em remanufaturas, tá? Então, nesse caso em especial, ele gastaria, né, se ele fosse comprar tudo novo, ele gastaria R$316 mil, tá? Só que ele teve uma economia enorme, né? Ele gastou R$86 mil esse ano, tá? Então, ele teve uma economia de R$230 mil esse ano. Então, isso é um caso real, tá? E ele recebeu equipamentos na mesma condição de novos, e, enfim, continuou rodando aí. Ele teve, na verdade, uma grande economia, tá? Eu quero falar sobre confiabilidade aqui e fazer um paralelo entre remanufatura e reparo, tá? E qual que é a diferença desses 2 processos, só para que isso fique bem claro aí para vocês, tá? Quando a gente fala de remanufatura, a gente está falando de produtos usados ou defeituosos, tá? O que eu quero dizer? Tem cliente que tem, às vezes, um equipamento parado ali durante um período grande, sem mexer. Ele não sabe se o equipamento está bom, se está ruim, o que ele vai fazer ali. Então, ele pode mandar isso para a gente fazer alguns testes funcionais, tá? Fora isso, quando eu falo em produto usado e defeituoso, e quando eu falo em reparo, só defeituoso.
Na remanufatura, a gente não troca só o que estragou, só aquele circuito de entrada, só aquele capacitor que estourou, não. A gente vai trocar o que estragou, aquele circuito de entrada que estragou, e todos os outros itens que já tem, que são recomendados pelos fabricantes, em função de fim de vida, em função de utilização. Então, a gente não troca só o item defeituoso, a gente troca tudo, tá? Quando o equipamento chega no centro de remanufaturas, a gente desmonta ele todinho, e faz a limpeza dele completa, tá? No reparo, isso não é feito. No reparo, o foco está apenas no item defeituoso, apenas no problema, tá? Na remanufatura, a gente limpa tudo, desmonta e limpa todas as partes. Ao passo que, no reparo, a gente faz a limpeza da parte defeituosa, tá? Na remanufatura, a gente faz o recondicionamento ou substituição de componentes por novos, tá? No reparo, a gente só repara aquilo ali que estragou, tá? E na remanufatura, a gente faz a remontagem de todo o produto, porque a gente desmonta ele completo, e no reparo é feito a remontagem do que estragou, porque o foco tá só naquela parte ali do equipamento que estragou, né? Muitas vezes, garantia, né? A garantia, se o circuito de entrada estragou, se foi um capacitor que estourou, enfim. Independente do que seja, a gente cobre a garantia, né? O que é diferente do reparo. No reparo, costuma-se cobrir a garantia da peça, da parte do item que foi reparada apenas, né? Então, existem essas diferenças, tá? Características, né? Na remanufatura, a gente utiliza um processo industrial, porque a gente tem ali, ele entra dentro do fluxo de todos os equipamentos ali no nosso centro de reparos, ao contrário do reparo, que é um trabalho mecânico focado naquela parte do item que estragou, tá? Na remanufatura, a gente faz a restauração geral do item, né? Total. O que não é feito no reparo. Na remanufatura, a gente tem a mesma garantia do item novo, ou seja, não interessa onde ele estragou, qual parte do equipamento tem estragado, a garantia é do equipamento, tá? O que não acontece muitas vezes no reparo, tá? Sobre a atualização tecnológica. Eu vou pular essa porque eu quero um exemplo do Henrique. O Henrique tem um bom exemplo quando a gente fala de reparo e de remanufatura para falar de atualização tecnológica, tá? E peças originais do fabricante, tá? A gente não usa a peça que não é original. É a mesma peça do item novo, tá? O que não pode acontecer no reparo, né? Henrique, você tem um caso interessante aí que você já recebeu de um equipamento que sofreu atualização tecnológica na hora que ele voltou, não tem? Você me comentou um caso assim? Sim. Aqui na Suporte, a gente recebe muito produto que é bastante obsoleto, vamos dizer assim. Inclusive, a gente recebeu uma IHM, no qual a iluminação do LCD dela era feito através de uma lâmpada halógena, através de capilares, e essa iluminação era jogada na tela. Quando a gente enviou para a Rockwell para remanufaturar, teve uma atualização desses componentes, e basicamente o que veio vamos colocar, parecido com o produto obsoleto ali, é a carcaça, porque todas as placas internas dela já eram de uma placa mais atual, e inclusive o visor LCD dela era muito mais eficiente, porque já contava com a iluminação de LED. Isso é um dos casos, né, porque tem diversos aí. Vários inversores aí, a gente aproveita para fazer remanufatura e tem atualização dos seus componentes aí. É isso aí, tá? Interessante. Estou tentando passar, você pegou o controle aí, Henrique? Aí, ó. Agora, gente, eu vou passar para o Rubens. O Rubens, ele é o gerente responsável pelo nosso centro de remanufaturas aqui no Brasil e na América Latina. Na verdade, ele é responsável por toda a América Latina.
e eu vou dar a palavra para ele, para que ninguém melhor do que ele aí para explicar toda essa estrutura e os passos que a gente faz aí para a remanufatura. Rubens, você está aí? Pode falar para a gente? Posso sim, boa tarde, Marina, obrigado. Boa tarde. Obrigado pelo convite, Henrique, a suporte, né? Estamos aqui à disposição para apoiá-los, né? Eu fiquei impressionado, a explicação da Marina falou tudo, da remanufatura. Ela explicou de cabo a rabo, com maestria, né? Foi excelente a explicação. E é isso mesmo, gente, a parte da remanufatura é o que é vendido aqui na Rockwell, o que a gente faz aqui na produção, né, que é uma produção. Vocês estão vendo aí uma vista aérea do nosso laboratório, fica em São Paulo, é centralizado em São Paulo, na região metropolitana, em Cotia, numa cidade de Cotia, né? Nós temos esse centro, esse laboratório dentro da TPC, que é uma empresa logística, né? Essa sinergia que nós fazemos é para que os componentes fiquem muito próximos da operação, né? Então, por isso que nós mudamos e estamos dentro de um CD, hoje é de um centro de distribuição, tá? Então, a remanufatura é isso, o que nós fazemos? É a renovação da vida útil do produto, né? Não só consertamos aquele componente que dá falha, conforme a Marina falou, nós fazemos 7 passos. Então, atualizamos hardware, são testes completos, né? Toda a parte processual, de engenharia, de centro de reparos, ela é toda aplicada aqui no Brasil. Isso daí, nós fazemos assim por nossa conta? Não. Eu sou responsável pela América Latina e todos os centros de reparos do mundo têm que ter o mesmo padrão, tá? A Rockwell não faz reparo apenas de um determinado componente. E por que isso? Porque um determinado componente queimou, muito provavelmente a vida útil dos outros componentes também foram danificadas. Então, nós trocamos preventivamente esses componentes para que ele dure novamente como um produto novo, tá? Então, aí algumas fotos, né, do centro de reparos, do laboratório, as cabines de teste, a foto central, que existe os motores, são as nossas gigas de teste, a parte de motores, jateamento, pintura, mais ao lado direito, a nossa área comercial embaixo, né? E uma área para PLCs, Control Logics, ainda PLC5, Painel Views Plus, tá? E nesse momento, eu queria convidar vocês para assistir um nosso vídeo. Notem que esse vídeo, ele foi feito antes da pandemia, tá, gente? Então, estão todas as pessoas que estão aparecendo nesse vídeo, não estão usando máscaras, tá? Vamos lá dar uma olhadinha no vídeo. Eu convido vocês. Estamos aqui no Centro de Reparos em Cotia. O que é o Centro de Reparos? O Centro de Reparos é uma assistência técnica para todos os produtos Rockwell. Recebemos esses produtos de todos os distribuidores espalhados pelo Brasil. Hoje nós vamos fazer o caminho que o produto percorre durante o processo de reparo. Aqui é o local exato onde começa todo o processo, ok? Após o nosso recebimento logístico, o caminho do produto remanufaturado começa nesse ponto. A primeira etapa, o produto é inteiramente desmontado, em seguida, lavado completamente, descontaminado. Vamos para uma parte de secagem, onde os produtos ficam de 12 a 24 horas. Após esse período, esse produto é montado e já com atualizações de hardware necessárias. E depois vai para uma área de pré-teste. O pré-teste fazemos para ter certeza que todo o conjunto do drive está em perfeitas condições para receber
o 440, puxar corrente realmente do produto. Nesta etapa, se aparecer algum defeito, retornamos esse produto para a área de desmontagem e começamos o processo tudo novamente. Se esse produto é aprovado no pré-teste, ele vem para esse testador para um teste de carga real, onde há a simulação da potência nominal do produto. Todo o processo que vocês viram até agora foi o processo de remanufatura de drives. Nesta célula aqui, nós fazemos a remanufatura de painel views. Por exemplo, este modelo, Painel View Plus. E do outro lado, temos a remanufatura dos servomotores. Percebam que todos os produtos passam pelo mesmo processo de remanufatura, que são aqueles mostrados anteriormente, que são a desmontagem, a lavagem, a secagem, a montagem com atualização de hardware, pré-teste e o teste final simulando a condição do cliente. Espero que tenham gostado e até a próxima. Então, pessoal, a gente viu aí no vídeo com bastante detalhe, né, para a gente ter essa noção de como é feito essa remanufatura desse produto e todos os cuidados que é tomado durante esse processo. A Marina falou aí os 7 passos da remanufatura, falou também alguns níveis desse processo, que vai de acordo da solicitação do cliente. O Rubens, ele trabalha diariamente no centro de remanufatura, ele conhece como ninguém todos os produtos da Rockwell, e eu acho que a palavra que mais define o processo de manufatura é confiabilidade, porque é a mesma confiabilidade de um produto novo, né? Até a mesma garantia, ou dependendo do nível da remanufatura, é até maior garantia do que um produto novo. Eu acho que não tem outra palavra aí que cabe nessa situação. Eu queria agradecer a Marina e o Rubens por poder ter participado aí com a gente desse webinar. Eu queria agora ir para algumas perguntas que a gente recebeu durante o nosso webinar. A primeira pergunta aqui foi sobre a questão do e-learning. Eu deixei o link para acesso desses e-learnings que a Rockwell disponibilizou nesse período de pandemia. Só clicar aí, tá nas perguntas aí. Tem uma outra pergunta, eu não sei se eu entendi direito. A pessoa não quis se identificar. Ela perguntou que quando é necessário realizar a troca de algum componente, porém na hora da troca a peça danificada não é original de fábrica, como que a gente procede? No caso, se o equipamento tiver em garantia, essa garantia é descaracterizada, que a gente não pode responsabilizar por uma alteração no produto fora do padrão do produto, né? Caso o produto não esteja na garantia, a gente faz esse processo e coloca os componentes adequados para aquele tipo de produto. A próxima pergunta aqui, deixa eu procurar. Sim. Aqui, para a gente explicar com mais detalhe esses três níveis de remanufatura, né? A pessoa também não quis se identificar. O primeiro nível é o Economy. Esse nível ele tem tempo padrão de remanufatura, né? Desde a logística até o processo de remanufatura, até voltar para o cliente. O tempo vai de 35 a 40 dias. Pode acontecer de alguns produtos ser remanufaturado até antes, isso aí vai muito da questão da logística também, principalmente nesse período de pandemia, apesar de não ter afetado muito esse tempo, mas pode acontecer de alguma determinação pública e atrasar um pouco essa questão logística aí. O segundo nível é o Standard, que ele já é um tempo menor de remanufatura, vai aí de 20 dias, ele tem uma prioridade maior, e acaba que passa na frente de alguns outros produtos dentro do centro de reparo, né? E o último nível é o mais rápido, vamos dizer assim, é um nível que às vezes o cliente não tem esse tempo para esperar. A gente faz uma troca em avanço, a gente envia
um equipamento para o cliente, enquanto o dele passa pelo processo de manufatura. Os dois níveis mais altos, né, sem ser o economy, tem que consultar a disponibilidade. A gente não garante que todos os equipamentos vão poder ser feitos por esses níveis, né? O economy, tendo na planilha de remanufatura, a gente consegue atender. Inclusive, puxa para uma outra pergunta que a gente recebeu aqui, se todos os itens são remanufaturados. Eu queria até passar para o Rubens a palavra, que eu acho que ele tem uma explicação mais técnica para essa pergunta. O Henrique, sim, todos os produtos são remanufaturados. Da mesma maneira, todos os passos da remanufatura que a Marina apresentou, fazemos todos esse processo para todos os produtos. Existem alguns produtos menores, de menor valor agregado, né, que a gente troca por novo, tá bom? Então, ele já, quando é um produto de menor valor agregado, a gente já envia um novo para o cliente com o valor da remanufatura, tá? Mais alguma, Henrique? Ô Rubens, tem Oi. outra pergunta aqui, a pessoa também não quis se identificar, ele pede para explicar se a gente tem a garantia de qualidade no processo de teste. Sim, temos. Todo o meu processo, nosso processo aqui do Centro de Remanufatura, né, ele é homologado pela matriz. Então, todos os testadores, todas as rotinas que eu tenho de teste aqui, né, que são aplicados no produto, tem que seguir um padrão americano, tem que seguir um padrão dos Estados Unidos. Tanto por isso que nós só compramos as peças vinda dos Estados Unidos, para que as tolerâncias e toda a parte de qualidade das peças são controladas por eles, tá? E a parte do testador tem um grupo de engenharia que é global e ele verifica toda essa qualidade anualmente. Nós passamos por auditorias, tá? Entendi. Tem uma outra pergunta aqui, o cliente não quis se identificar também, ele perguntando sobre relatório de cada produto que é enviado para a remanufatura. Você pode explicar para a gente sobre isso, Rubens? Vamos lá. O relatório hoje ele sai automático do SAP, né? Ele vem hoje num formato SAP, onde nós temos o que foi feito na limpeza, o que fizemos no upgrade, que são as trocas preventivas das placas, o que nós trocamos que estava danificado, e tem um ponto também no relatório que tem as possíveis causas, tá? Então, o técnico, por experiência, né, isso não pode ser muito estendido, mas por experiência, por visual, né, pela uma análise, ele consegue escrever algo ali, não afirmando que o problema seja esse, mas para o cliente ter uma noção, né, de onde pode estar o problema na planta onde está instalado esse produto. Então, temos lá um campinho escrito possíveis causas, tá? Muito obrigado, Rubens. Recebemos aqui mais uma pergunta sobre algum modelo de contrato on-site pela Rockwell ou pela Support, né? Eu imagino aí que seja de questão de peça, né, de spare part, para evitar algum tipo de parada. A gente tem um modelo, até a gente tem um vídeo explicando esse modelo no YouTube, sobre o nosso acordo de disponibilidade de peças, que é o PMA. Esse contrato ele permite que fique um estoque da Rockwell na planta do cliente e o cliente só vai pagar pelo uso daquela peça ou daquele componente no momento que ele tirar da caixa. Eu até convido vocês aí a ir lá no canal da Support Automação no YouTube, seguir o canal e ver esse vídeo aí que a gente fala com mais detalhes sobre esse assunto. Eu queria agradecer a presença novamente aí da Marina e a presença do Rubens por ter participado aí, tirado nossas dúvidas aí, as dúvidas que a gente enfrenta diariamente com os clientes, né?
e pedir novamente para todo mundo ir lá no canal da Suporte. Esse vídeo vai ser disponibilizado após aqui o encerramento lá no canal, para se ficar alguma dúvida, se quiser rever esse vídeo, pode rever mais tarde. Muito obrigado a todos aí e até mais. Ok, boa tarde, gente. Obrigada. Muito obrigado, muito obrigado.